Olá pessoal, bacana, beleza. Vamos então à resolução de questões sobre os tópicos de estrutura atômica, tabela periódica e ligações químicas. Conteúdos esses que vão adentrar na nossa futura avaliação. Ok? A questão de número 1 aborda o seguinte. A análise isotópica consiste na determinação das quantidades e variedades de isótopos de um elemento em uma determinada amostra. Considerando os isótopos do carbono, aí demonstrados, todos neutros, pode concluir que possuem. Pessoal, lembrem-se das semelhanças atômicas, são basicamente 3. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Isóbaros, átomos que apresentam o que em comum? Mesma massa. Isótonos vão apresentar mesmo número de nêutrons. Então, observa que a questão fala é a questão de isótopos do carbono, análise isotópica. Então, não tem nem para onde correr. Lembrem-se que isótopos são espécies químicas e vão apresentar o quê? O mesmo número de prótons. Ok? Então, aí, a questão de número 1 seria a letra D, mesmo número de prótons. Segunda questão diz o seguinte: considerando os dados a seguir e que A e M são isóbaros e M e Z são isótopos, determine os números atômicos e de massa de cada um dos átomos. Então, vamos lá. Vamos a essa seguinte representatividade aí, pessoal. Observa que cada uma dessas expressões aí vão representar alguma informação. Por exemplo, A, M e Z são átomos genéricos. Essas expressões aí vão representar o quê? Um vai representar massa, o outro o número de prótons. A expressão que ficar em cima vai representar o número de massa. E a expressão que ficar embaixo, o número de prótons. Então, aí, no item A, por exemplo, 3y mais 5, representa o quê? A massa de A. X mais 1 representa o número de prótons de A. E assim vai. De M também do mesmo jeito. 2x mais 2, essa expressão que está em cima, é a massa. X embaixo, número de prótons. Assim como também para o Z. 4y em cima representa a massa do Z. Y mais 3, o número de prótons. O que é que a questão fala aí sobre A e M? Que são isóbaros. Se esses caras aí são isóbaros, eles vão ter o que em comum? Mesmo número de massa. Então, a massa de A, que é representada por 3y mais 5, é igual à massa de M, que é representada por 2x mais 2. Beleza, deixa quieto. O que é que se fala aí sobre MZ? Que são isótopos, ou seja, mesmo número de prótons. Então, posso afirmar que os prótons de M, que é representado pela expressão X, é igual os prótons de Z, que é representado pela expressão Y mais 3. Então, observa aí que eu vou fazer um sistema matemático aí. Tá ok? Onde eu posso fazer o quê? Observa que nessa expressão aqui embaixo, nessa equação aqui embaixo, eu tenho o quê? X é igual a Y mais 3. Então, já sei que o X é igual a Y mais 3. Então, na equação de cima, aonde for X, eu vou substituir por Y mais 3. Então, repetindo, vamos lá. 3y mais 5 igual a 2x. Não é isso? Só aqui, eu já sei que x é Y mais 3. Então, observa aí destacado de vermelho, tá? Onde era x, eu vou substituir por Y mais 3. Mais 2. Beleza. 3y mais 5 igual a 2 vezes y, 2y. 2 vezes 3, 6, mais 2. Vou pegar o 2y e passar para o outro lado. Tá, é positivo, passa negativo. Então, fica 3y menos 2y. Aí fica 6 mais 2. O 5 que estava do outro lado é positivo, passa para o outro lado negativo.
menos 5. Então, pessoal, é uma equação matemática. Muito simples de se resolver. O y dá igual a 3. Se o y dá igual a 3, pessoal, com certeza agora eu já sei quem é o x. Não é isso? O x não é y mais 3? Beleza, eu já encontrei o y. Então, x é o y, que é 3, mais 3. X igual a 6. Então, eu sei que o y é igual a 3 e o x é igual a 6. Ah, professor, então pronto. Respondi a questão? Não. Ele quer saber, a questão quer saber a massa e o número de prótons de cada um. Então, já que você sabe y, o valor de y e o valor de x, você vai fazer o quê? Vai substituir, tá? Aqui, por exemplo, em cima, em A é 3y mais 5. Eu sei que y é quanto? Eu sei que y é 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9, mais 5 dá 14. Então, a massa de A é 14. Embaixo é x mais 1. Quanto é o x? Só calculei. É 6. Então, aqui embaixo, x mais 1. Eu sei que x é 6. 6 mais 1, 7. Então, tá aí. A massa de A é 14, lá em cima. Embaixo é 7. E assim vai. Você vai fazer para cada um. O m, em cima, é 2x mais 2. O x eu já sei que é quanto? É 6. Então, bora lá. 2 vezes o x, que é 6. 2 vezes 6, 12. Tá? 2 vezes 6, 12. Mais 2, 14. Então, a massa em cima de m é 14. Ok? E embaixo é só x. X eu sei que é 6. O número de prótons do m é 6. Z. Z em cima é 4y. Tá? O y é 3. 4 vezes 3, 12. O z embaixo, y mais 3. Y mais 3. O y eu sei que é 3. Então, vai ficar 3 mais 3, 6. O número de prótons do z é 6. Então, tá aí. Substituir, ficou o quê? Essa resposta é bem ímpar. O A, massa 14, número de prótons 7. O M, massa 14, número de prótons 6. O Z, massa 12, número de prótons 6. Ok? Tá aí, questão de número 2. Questão do item 3. Os 4 novos elementos da tabela periódica nomeados no ano passado foram ratificados no dia 13 de julho durante o 46º Congresso Mundial de Química da União Internacional de Química Pura e Aplicada, UPAC, que está sendo realizada na cidade de São Paulo desde o dia 9 de julho. Os elementos 113, 115, 117 e 118 recebem os nomes citados aí. Estão alocados na 7ª fila da tabela periódica desde janeiro de 2016. Os números 113, 115, 117 e 118 referem-se ao que, pessoal? Lembrem-se, pessoal, a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico, tá? Então, esses valores aí referem-se ao que? Ao número atômico, que também é a mesma coisa que número de prótons. Então, a terceira questão é o item E, tá? Número de prótons. Quarta questão. Diz o seguinte: considerando a organização da tabela periódica, essa alternativa incorreta. Item A. As filas horizontais são denominadas de períodos, perfeito, tá? As linhas horizontais deitadas são os períodos, item A está correto, ele quer o incorreto. B. As filas verticais são chamadas de famílias, perfeito. As filas verticais, ou seja, em pé, são as famílias. Item C. O número da família determina as camadas eletrônicas do elemento? Não. Tá? O número da família é determinado pelo número de elétrons na camada de valência. O item C está incorreto, que é o que a questão pede.
Letra D. As famílias reúnem os elementos de acordo com suas propriedades. Ok. Beleza. Perfeito. Nas famílias estão elementos com propriedades semelhantes. O item D também está correto. Ele quer a incorreta é a letra C. Beleza. Quarta, letra C. Na quarta questão ainda tem a letra E lá embaixo, não é isso? A família 2 recebe o nome de metais alcalinos terrosos, né? Letra E. A família 2 recebe o nome de alcalinos terrosos. Perfeito. Família 2 é chamada de metais alcalinos terrosos. Então, mais uma vez, na quarta questão, o que está incorreto é o item C, letra C. Quinta questão. A tabela periódica aumenta a sua família de elementos com 4 nomes adicionais. A partir de quinta-feira, sua sétima fila contém oficialmente 4 novos inquilinos. Então, destaque esse detalhe bem. Sua sétima fila, contém oficialmente 4 novos inquilinos. Os elementos 113, 115, 117 e 118 foram batizados como os nomes que vêm aí, respectivamente. O primeiro deles foi descoberto pelo cientista Riken no Japão, e os outros por equipes de cientistas da Rússia e dos Estados Unidos, todos eles integrados à tabela periódica desde janeiro. Elementos artificiais são produzidos em aceleradores de partículas e reatores nucleares. Alguns duram apenas frações de segundo antes de se desintegrarem. Sobre esses elementos, pode-se afirmar que suas propriedades químicas devem ser semelhantes às de outros elementos. Da mesma família da tabela periódica. Tá ok? Então, se esses caras aí apresentam propriedades semelhantes, então eles vão se encaixar na mesma família. Tá ok? Então, na mesma família da tabela periódica. Item B. Tá ok? Novamente, sobre esses elementos, pode afirmar que suas propriedades químicas devem ser semelhantes ao de outros elementos da mesma família da tabela periódica. Todos os elementos semelhantes ficam numa mesma família. Então, da mesma família da tabela periódica. Quinta, letra B. Sexta questão. A tabela periódica ganhou 4 novos elementos, identificados apenas pelos números 113, 115, 117 e 118. Observe que é o mesmo enunciado de outras questões anteriores, né? Essas novas substâncias têm vida curta e são extremamente radioativas. 3 delas foram descobertas por equipes de cientistas russos e americanos que trabalhavam em conjunto no Instituto de Pesquisas Nuclear, em Dubna, na Rússia, e no Laboratório Nacional de Lauren, na Califórnia. Já a existência do elemento 113 foi aprovada por pesquisadores. De acordo com o texto, os 4 novos elementos químicos são do mesmo. Bora lá. Observa bem que se destaque bem aqui. Todos os elementos aí, 113, 115, 117, 118, todos estão na 7ª linha da tabela periódica. Foram agrupados na 7ª linha da tabela periódica. 7ª linha, lembrem-se, a tabela periódica é formada por 7 períodos. Então quer dizer que esses caras aí estão no mesmo período, tá ok? E apresentam 7 camadas eletrônicas. Lembrem-se, os períodos indicam as camadas eletrônicas. Se eles estão todos na 7ª linha, é porque eles vão estar no 7º período. Vão estar no 7º período e apresentam 7 camadas eletrônicas. Lembram? A quantidade de camadas representa a quantidade de períodos. Então, item C. Sexta questão é o item C. Beleza? Mesmo período, são do mesmo período e apresentam 7 camadas eletrônicas. Sétima questão. O grupo de átomos que é encontrado na forma monoatômica, pelo fato de serem estáveis, são o quê? São os gases nobres, pessoal, tá? Os únicos caras da tabela periódica que são encontrados na forma monoatômica, ou seja, isolados, são os gases nobres.
7ª, item C, gases nobres. 8º, qual o tipo principal de ocorrência, tá? Qual o tipo principal de ocorrência da ligação iônica? Lembre-se, a principal ocorrência da ligação iônica é entre metal e ametal, ok? Entre metal e ametal. Item C, metal e ametal, é a principal ocorrência, tá ok? Pode existir também entre hidrogênio e metal, mas a principal ocorrência é entre metal e ametal, ligação iônica, ok? Beleza, muito grato pela atenção, até breve.